Olá, galerinha! Vamos para mais um vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Então, eu coloquei esse número aí, 14,933. Primeiramente, essa parte que dá antes da vírgula, ou seja, do nosso lado esquerdo, ele é chamado de parte inteira. O que está depois da vírgula é chamado de parte decimal, do nosso lado direito aqui. Então, lado direito, parte decimal. Lado esquerdo, antes da vírgula, parte inteira. Tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo aqui, ó. Calcule as diferenças entre 14,933 e 13,933. Então, o meu 14, ele vai entrar aqui, que é o número inteiro que a gente tem. E o número decimal que a gente tem é o 933. Então, põe a vírgula, 933. Diferença é menos, tá? Então, aí, agora a gente vai pegar o 13,933 e fazer a diferença. Então, vamos lá? 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 9 menos 9, 0. Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 3, 1. E 1 menos 1, nós temos 0. Com isso, concluímos que nós temos aqui o número 1. Então, 1,00 é 1. Então, nós temos aqui uma unidade, ou seja, 1 inteiro. Certo? Outra diferença aqui, ó. Eu tenho o número agora 13,866. Então, ó, aqui dezena, unidade, décimos, centésimos, milésimos, tá bom? Então, vamos lá. Diferença menos 13,766. Só fazer a diferença agora. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 8 menos 7, 1. 3 menos 3, 0. Vírgula embaixo de vírgula. E 1 menos 1, 0. Concluímos aqui que nós temos agora o número 0,1. Então, 0,1 vai ser igual... Vou colocar ele aqui, ó. 0,1 é igual a 1 décimo. Por quê? Foi o valor que deu aqui exatamente no décimo. Tá bom? E aí, eu coloquei agora assim, vamos supor. Eu tenho um número decimal. E como que eu vou transformar ele em fração? Então, como transformar 0,7 em fração? Super simples. A gente vai copiar o número aqui, que é o 7, o inteiro, sem a vírgula e sem o zero. E aí eu vejo assim, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Aqui eu só tenho uma casa, que é o número 7. Uma casa depois da vírgula é por 10, duas casas por 100, três casas por 1000 e assim por diante. Depende da quantidade de casas que você tem depois da vírgula, tá bom? Então, aqui 7 sobre 10. Pronto. Se eu pegar 7 e dividir ele por 10, olha o que vai acontecer. 7 é menor que 10, então eu coloco 0 e uma vírgula. Coloco um 0 aqui e agora ele ficou maior. Dá para dividir. 70 dividido por 10 dá 7. Olha lá o que aconteceu. Aconteceu que 7 décimos é igual a 0,7. Por quê? Porque toda fração ela é uma divisão. Então, quando eu dividi, eu cheguei exatamente nisso. 0,38, olha lá, em fração. Como que fica? Então, a mesma coisa. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar 38, copio o número sem a vírgula, sem o zero. 2 casas é por 100. Pronto. 0,38, se eu dividir, a mesma coisa, olha lá, por 100. Então, aqui 0,0, porque ele era menor, por isso que eu teve que colocar um 0 e uma vírgula. Aí dá por 3,
que dá 300. Continua aqui, coloca um zero, não precisa colocar o zero aqui, que eu já tô depois da vírgula. E aí, dá por 8, que dá 800 e não sobra nada, ó lá, viu? Então, provamos que 0,38 é igual a 38 centésimos, tá? Centésimos. Aqui. E 1,25, a mesma coisa. Então, você vai copiar o número sem a vírgula. Fica 125. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, ele é por 100. Tá bom? Se eu dividir, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ó lá. Dividido por 100. Aqui dá por 1, que dá 100. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2 e 0. Agora, o que acontece aqui, ó? O 25, ele é menor. Dá para continuar? Dá. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu coloco o 0 aqui. Aí, eu continuo. Dá por 2. 2 vezes 100, 200. Ó lá. 0, 5, 0. Já estou depois da vírgula, eu posso adicionar um 0 aqui, ó. E continuar a minha conta. Dá por 5. 5 vezes 100, 500. E não sobra niente. E é isso aí. Tchau, tchau.